Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aí, gente, do nosso bioma, o Cerrado. Então, na última aula, nós falamos de algumas características aí de alguns biomas e paramos na página 29. Então, o Cerrado, gente, ele tem algumas características aí, como por exemplo, o verão, que é bem chuvoso. Já no inverno, ele é bem seco. O Cerrado, gente, ele abrange aí a parte de Tocantins e São Francisco e Prata. E na área das savanas, eu tenho uma presença de uma biodiversidade muito grande. O cerrado, gente, por ele ter aí uma variação de temperatura bem elevada em algumas épocas do ano, então ocorrem muitas queimadas, né? Então acaba sendo algo muito específico dessa região. Mas também, gente, ocorre também o auxílio, né? Acaba ajudando aí o processo da ação humana. Então, por ser uma região que acaba já tendo aí queimadas bem intensas em épocas de seca, também existem também aquelas queimadas que são decorrentes aí das ações humanas. Então acaba sendo uma loucura, né, gente? Porque existem algumas queimadas naturais, mas também existem aquelas provocadas pelo ser humano. E automaticamente, gente, essa variação de temperatura, essa presença de temperatura, faz com que automaticamente todos os animais que vivem nessa região tenham que se adequar e até mesmo acaba se abrigando, né, em alguns lugares com medo desse tipo de situação que ocorre nesse lugar. Então, no caso, gente, normalmente no cerrado vai ser muito raro encontrar uma vegetação de grande porte, normalmente são vegetações de pequeno porte, e normalmente a presença de animais se deslocando de um ambiente para o outro acaba se tornando algo muito simultâneo devido ao processo aí do fogo. Então os animais, eles não criam, né, um habitat longo, né? Automaticamente eles acabam tendo que mudar de habitat por conta dessas questões que ocorrem aí de forma natural e também provocadas pelo homem. Então, nós temos aqui, gente, algumas fisionomias dos cerrados, né? Nós temos aí o campo limpo, então eu tenho a presença desse tipo de situação dentro do cerrado. Eu tenho o campo sujo, eu tenho o campo cerrado, eu tenho também o cerradão. O cerradão, gente, é quando eu tenho a presença aí de uma paisagem aí, de alguns arbustos, gramíneas, aonde tem um processo de conservação. Então, existem aí, gente, todo um cuidado com essa área. Então, ainda não chegou aí processos como, por exemplo, a ação do homem que pode danificar essa região. Já na imagem aqui em 2017, gente, nós temos um campo limpo, aonde só tem algumas vegetações rasteiras, né? E alguns arbustos que a gente consegue perceber na imagem. Então, automaticamente, o cerrado, ele existem algumas áreas que são preservadas, né? Que ainda tem como ajudar um pouco esse processo aí desse ecossistema. Só que automaticamente essa evolução acaba se tornando algo de pequeno porte, porque sempre está tendo aí esses processos de queimadas. Na página 31, galera, nós temos aí o cerrado ameaçado. Então, não só o cerrado, gente, mas tudo aquilo que tem dentro do cerrado, como os frutos, como os vegetais, como, por exemplo, os animais que vivem naquela região, acaba sofrendo, né, gente, com esse processo. Então, de acordo com que vai aumentando, né, o número de desmatamento, o número de queimadas nessa região, automaticamente vai se perdendo tudo aquilo que tem de bom naquela terra. Então, nós temos a imagem aí do fruto de pequi aberto, que ele é muito importante, porque ele ajuda aí, ele auxilia no tratamento aí de situações de distúrbios, né? Para o consumo e automaticamente ele ajuda nas etapas como limpeza, descascamento e descassoramento. Então, automaticamente nós vamos perdendo esse tipo de vegetação que acaba auxiliando aí, gente, em diversos sistemas aí, até mesmo na questão da saúde, né? Existem também, gente, como por exemplo o umbu e a mangambá, o cajamanga e o muruci, que ajuda aí, gente, no processo de suco, sorvetes e assim por diante. Então, automaticamente, gente, acaba perdendo, né, todos esses benefícios que essa região, que essa vegetação acaba trazendo para todos nós, devido a esse processo aí de desmatamento. O próximo bioma que nós vamos falar é a caatinga, né? Então, ela faz parte, né, do Brasil
E ela tem aí alguns também dentro da sua estrutura durante o ano. Existem algumas temperaturas, né, seca, aonde eu vou ter uma característica bem funcional dela em relação à água e o solo, né? Então, no caso aqui, gente, a caatinga ela é considerada, né, um bioma pobre porque ela apresenta grande diversidade de espécies vegetais. Então, automaticamente, eu tenho uma região onde eu vou ter um sistema meio semiárido, quente, pouca chuva. As chuvas são concentradas entre janeiro e junho. Durante o período da seca, a temperatura do solo pode chegar a 60 graus Celsius, né? Com essas fortes incidências de luz. Automaticamente, a região da seca, né? Esse processo do período da seca acaba ocorrendo aí em uma grande extensão e passa aí pelo Rio São Francisco e o Rio Parnaíba. Então, automaticamente, eu tenho a presença aí de regiões que são aí, que sofrem com esse tipo de temperatura. E automaticamente fica muito difícil de alguns animais e alguns vegetais viverem, né, conseguirem se adaptar a essas mudanças aí de temperatura. Na imagem A, nós temos a caatinga seca e na imagem B, nós temos a caatinga verde. Então, nós temos aí algumas fotos que foram tiradas, né, desses tipos de mudanças que ocorrem durante o ano. Então, numa época do ano, eu tenho uma temperatura até adequada, bastante chuvas, mas existem também aquela parte do ano aonde eu vou ter uma temperatura muito alta aí, com uma sensação aí de 60 graus Celsius, aonde eu vou ter um tempo bem seco, né? Falta de chuva nessa região. Então, automaticamente fica muito difícil, né, de sobreviver a esse tipo de situação, esse tipo de temperatura. Essa caatinga, gente, ela faz parte aí do Rio São Francisco, que é chamado de Velho Chico. Ele tem uma extensão aí de 2.700 quilômetros, né? Então, ele passa aí por Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então, é um dos principais afluentes aí no período da estiagem. Então, ele acaba ajudando, né, essa situação. Nós temos a imagem aqui, gente, do caule de Mandacaru, que ele chega aí mais ou menos a 4 metros de altura, né? E ele tem na sua estrutura aí bastante espinhos. Então, automaticamente, gente, ele consegue resistir, né? Porque ele acaba absorvendo aí a água para conseguir passar essa época aí de seca, tá? E automaticamente com a seca, gente, na caatinga, existem alguns tipos de adaptações que devem ser seguidas, né? Então, automaticamente, existem alguns vegetais que conseguem, né, sobreviver a essa época seca. Então, no caso, nós temos aí os cactos, o mandacaru, o xique-xique, que eles têm a capacidade de armazenar bastante água em seus tecidos. Então, como eles têm essa capacidade de armazenar, eles acabam conseguindo viver esse período de seca. E automaticamente existe também alguns anfíbios, né, que se enfia de costa em um buraco de árvore e usa a cabeça como tampa e escudo, podendo ficar assim por meses e até anos. Então existem alguns animais que acabam conseguindo, né, se adaptar e conseguem viver, né, dentro desse período de seca. A caatinga também, gente, ela tá ameaçada, tá? Então já tem mais ou menos cerca de 45% da área da caatinga já foi devastada. Então, automaticamente, ela foi devastada, gente, para ocorrer aí alguns tipos de campos de cultivos e também de pastagens. E além de ter muitas queimadas. Então, a gente consegue perceber que em todos os biomas tem a presença, né, do desmatamento, das queimadas, que é por um único benefício, né, que é a extração da madeira, a produção de lenha, carvão vegetal e assim por diante. Então, normalmente os biomas eles são destruídos, né, para esse fim, né, gente, infelizmente. Então, praticamente todos eles já estão aí mais da metade da sua porcentagem aí devastado. Nós vamos ter também os pampas, tá, gente? Ele é um bioma também que faz parte aí da pradaria. Ele ocupa 2% do território brasileiro e ele se localiza aí no sul do Rio Grande do Sul. Quais são as suas características, galera? Ele tem uma temperatura amena, ele consegue ter uma definição de estação. As chuvas, elas não são tão abundantes, né? Mas elas estão distribuídas ao longo do ano, então não tem períodos, né, muito longos de seca. A sua vegetação, ela tem
uma predominância aí nas gramíneas e arbustos de pequeno porte, e automaticamente tem aí o processo de mata isolada, que são chamados de capões. Então eu tenho algumas regiões onde eu vou ter aí a presença de bastante vegetação. Então automaticamente nós temos aí também um bioma bem interativo, né, em relação à temperatura, mas infelizmente também é uma região também que sofre aí com o desmatamento. Então, 54% desse pampa, né, que fica localizado aí na padaria, ele já tem mais ou menos 50% da sua paisagem natural alterada. Então, ela sofreu algum tipo de situação de desastre, né, aonde pode ser queimada, pode ser desmatamento, para que seja utilizada aí como pasto, né, ou qualquer outro tipo de situação. Pode ser também por sistema de agrícola, né, como igual ele está falando aqui, produção de arroz, milho, soja e assim por diante. Então, automaticamente, esse bioma também, ele já sofreu aí mais da metade aí de porcentagem dele de desmatamento. Então, é uma área que sofre aí esse processo causado aí praticamente 100% pelo homem. E depois nós vamos ter aí o Pantanal, tá, gente? Então, o Pantanal também, ele faz parte de um processo bem intenso aí de um bioma do nosso Brasil, aonde, gente, eu tenho uma região aonde tem a presença de muita chuva. Então, é uma região que praticamente ela fica inundada em alguns períodos do ano. Então, ele chega mais ou menos aí a 150 mil quilômetros, localizada aí no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além do Brasil, o Pantanal estende-se pelo Paraguai e pela Bolívia. Então, ele não está só registrado, marcado aí no território brasileiro, mas ele acaba se dividindo aí entre Paraguai e Bolívia. Essa região do Pantanal, gente, ela é marcada aí por verões bastante úmidos, então no verão, no calor, eu tenho aí, gente, bastante água presente nessas regiões, só que no inverno eu diminuo, né, tem a diminuição aí dessa água e tem a presença aí de uma temperatura mais fria. Normalmente, gente, ele tá sempre alagado por conta desses verões úmidos, né, e automaticamente é chamada aí de inundação. O Pantanal, gente, ele é um bioma bem específico porque ele tem aí, ele consegue abrigar aí diversas espécies, né? Então, na imagem, nós temos aí dois tipos, né, de situações que ocorrem no bioma aí do Pantanal. Então, eu tenho o verão, onde eu tenho presença de temperatura quente, né? E é onde eu vou ter a presença de água, porque vai ser um período do ano, né, onde vai ter bastante chuvas. Então, nós temos aí o período da inundação. Então, nós temos a presença aí de água que acaba espalhando todo esse processo aí pelo solo, né? E depois eu tenho um inverno onde diminui a quantidade de água, então acaba sendo uma região um pouco mais fria e aonde eu tenho as quantidades menores, né? Então acaba chamando aí de vazante, a água acaba indo embora e aí tem a presença aí dessas vegetações, tá bom? Depois, gente, na página 35, nós temos a adaptação desses animais, né, gente? Então, nós temos dois tipos de ambiente, né? Nós temos a cheia e a vazante. Então, os animais também precisam ter um segundo tipo, né, de pensamento para conseguir se adaptar nessas épocas, né, onde eu posso ter um lugar que está totalmente ilustrado de água, mas também eu posso ter um lugar onde eu vou ter aí a diminuição dessa água. Então, no caso, gente, eu vou ter aí bastante vegetação aquática, tá? Então, ela vai ter essa capacidade de armazenar água. Então, nós temos aqui na imagem que foi tirada em 2017, que eu tenho aí algumas vegetações que estão na presença de bastante água. Então, nessa época, elas fazem, né? Elas têm essa capacidade estrutural, que é chamada de tecido esponjoso, onde ela armazena bastante água. Quando chega no período da seca, né? Perdão. Quando chega no período do inverno, aonde diminui aí a quantidade de água, ela consegue sobreviver a esse período, como também os animais que vivem nessa região. Automaticamente, como todos os outros, né, biomas, o Pantanal ele está ameaçado, né, por questões aí de pecuária, pesca, turismo, mineração e agricultura. Então, existem aí algumas preocupações, né,
existem partes desses biomas que são cuidados, né? Existe todo um processo aí de proteção a esse bioma, mas infelizmente, como todos os outros, também ocorre o processo aí do desmatamento, né, em massa desses biomas através do que tem lá de grande importância, né? Então existem áreas que são protegidas, né, são cuidadas, mas também existem algumas áreas que acabam sofrendo aí com o processo de desmatamento. Então, normalmente essas atividades que ocorrem dentro dos biomas, né, da pecuária, da pesca, do turismo, ela ocorre de forma ilegal, então sem fiscalização. E automaticamente são esses tipos de situação, de atividade que provoca aí o desmatamento, que provoca aí a degradação do meio ambiente. Tá bom? Na imagem aqui de 2015, nós temos uma parte que está reservada aí da Caatinga, Amazônia, que é chamado de Mata dos Cocais, tá? Então a gente consegue perceber que ainda tem aí um processo de cuidado, né, com o meio ambiente. Na página 36, galera, nós vamos ter aí os ecossistemas aquáticos. Então, nós temos hoje no Brasil sistemas que são formados de água doce e também aqueles que são formados de água salgada. Então, nós temos ambientes, gente, onde eu tenho água em movimento, que nós chamamos aí de água corrente, como os rios e córregos, mas também existem alguns biomas que têm a presença de água parada, como as lagoas, né, lagos, açudes e algumas represas. Então, nós temos aqui na imagem de 2019, né, o rio, um ecossistema de água doce corrente, Parque Estadual Carlos Botelho, 7 Barras, em São Paulo. Então, essa é a imagem de 2019. Depois nós temos aqui a vista aérea de um lago, um ecossistema de água doce parada, região do Jalapão, Pindorama, Tocantins, em 2018. Depois nós temos aqui na imagem abaixo uma represa, né, também de água doce, aonde é chamada aí de barragem da usina hidrelétrica Paulo Afonso 3, Paulo Afonso, Bahia, 2019. Então, utiliza essa água aí como processo de fornecimento de energia elétrica. E a última imagem, nós temos aqui o Recife de Coral, é um sistema de água salgada, litoral de Recife, Pernambuco, 2019. Então, nós temos aí esses dois tipos, né, de sistemas provenientes da água, né? Então, sistemas aquáticos. Então, nós temos a presença de água doce salgada e daquela água que está parada e aquela água que está em movimento. Dentro desse sistema, gente, aquático, nós temos aí o que nós chamamos de manguezais, né? Que são algumas regiões aonde tem um processo terrestre e marinho junto, né? Então existe, né, esse processo de ajuntamento, né, de agregação entre esses dois sistemas. Então, automaticamente, eu tenho uma biodiversidade ainda maior, porque eu não tenho só algo terrestre, eu tenho a união, né, dessa parte terrestre com a parte aquática. Então, no Brasil, nós temos aí o bioma da Mata Atlântica, que ela pega desde o Amapá até Santa Catarina. E aí eu tenho esse ligamento aí, tanto do processo aquático como terrestre. Então, o manguezal, ele é um ecossistema muito largo, muito grande, aonde eu tenho solo, né, junto com água, eu tenho a parte terrestre, eu tenho o processo da inundação que ocorre quando a maré está cheia e automaticamente eu tenho a presença, né, desses animais tanto nessa água como também no solo. Então, automaticamente, os animais, eles têm esse processo de adaptação de viver nesses dois sistemas, né? Então, eles acabam criando esse processo aí de adaptação. Automaticamente, os troncos dos manguezais, gente, eles é como se fosse as raízes que nós estamos acostumados a ver ela interna, né? Então, a gente está acostumado a ver as raízes internas. No manguezal, nós temos essas raízes expostas. Então, eu consigo visualizar as raízes, né, expostas. Então, é como se fosse um processo de ligamento mesmo entre o solo terrestre e o solo e o processo aquático, tá bom? Esse manguezal, essa foto foi tirada, gente, em 2017, tá bom? Na página 38, galera, eu tenho aqui o processo desse sistema aquático também que está sendo ameaçado. Então, não só esses biomas todos, mas também esses processos de manguezais que existem,
está sendo ameaçado, né, pelo ser humano, né, pela ação humana. Então, nós temos aqui em Bonito, que é um município de Mato Grosso do Sul, aonde tem, gente, essa biodiversidade maravilhosa, que foi atraída, né, pela parte turística, né, aonde ela traz aí uma preocupação muito grande e ameaça essa região, né, aonde tem ainda essa preservação das águas cristalinas, né, todo esse processo de, como que eu posso dizer para vocês, gente, de algo intocável, né, aquilo que não foi tocado ainda pelo ser humano. Então, tinha um processo ali de cuidado, de manter aquele ambiente de uma forma pura. Mas a partir do momento que vem, né, os processos turísticos, né, começa a vir várias pessoas, né, acaba prejudicando esses aquíferos, essas reservas, né, e com isso vai trazendo danos aí ao meio ambiente. Então, nós temos aí essa imagem maravilhosa, né? Que ela faz parte aí dessa região que está sofrendo aí esse processo aí, gente, de obstrução desses animais e dessa vegetação que vive nesse ambiente. Então, nós temos aqui Dourado, entre Cardume e Piraputungas em Rio Bonito. Então, automaticamente tudo isso acaba sendo muito visado, né? E acaba ocorrendo aí esses desastres, né? Essas situações aí que leva o ser humano a fazer tudo isso por conta do dinheiro, né? Como ocorre aí nos outros biomas, né? Eles vão lá, eles desmatam, eles cortam, eles retiram a madeira por conta do dinheiro. Mas também existe aquela parte da agropecuária que ele desmata uma região, ele queima uma região para que haja o processo ali da agricultura ou da pastagem. E a mesma coisa ocorre aí quando eu tenho uma biodiversidade dentro de uma região aonde começa a ser vista com outro olhar, né? Não só como cuidar do meio ambiente, mas também retirar aquilo que pode dar aí um processo de rentabilidade. Tá bom, galera? Então, vocês vão estar fazendo aí a página 39, tá? A página 40, que tá prevista aí na apostila de vocês. A página 41. E a página 42, tá bom? Então, apenas aqui a página 42. Qualquer dúvida, galera, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima aula para a gente tirar aí as dúvidas na nossa videoconferência.